Boa noite. Tudo bem, irmãos? Eu agradeço pela presença de vocês aqui hoje. Nós temos internautas nos assistindo. Eu desejo também uma boa noite para aqueles que estiverem nos acompanhando, que nesta noite você se sinta abraçado e que você sinta o seu coração aquecido pela palavra de Deus. Antes de começar, antes de abrir a palavra, antes de lermos, eu quero convidar você a baixar sua fronte e vamos mais uma vez conversar com Deus. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine para compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nós temos inúmeras dificuldades, Pai, mas nós nos sentimos amparados pelo Teu amor e te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Hoje vou tocar num assunto melindroso. Eu vou falar sobre algo que eu tenho percebido já há algum tempo, que as pessoas têm desenvolvido uma cultura especial, que é a cultura da reclamação. Não sei se vocês já perceberam isso, como nós somos peritos em reclamar. Dá a impressão que nada está bom nunca. Você vai a uma programação, você participa de um evento, ou então você está com seus colegas em algum lugar e sempre alguém tem um comentário não tão agradável para fazer. Já perceberam isso? E nós damos ouvidos, e nós muitas vezes participamos disso aí. Sabe, a Bíblia comenta muita coisa sobre isso. Fala sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras, com a nossa postura, a forma como nós lidamos com um assunto, como nós encaramos. Reclamar mostra muita coisa, principalmente sobre quem está reclamando. E é um trecho que conta uma história que envolve reclamação, que envolve aquela visão pessimista que nós vamos estudar hoje. Eu peço que você me acompanhe uma leitura. E durante a leitura nós vamos parando e tecendo alguns comentários. A leitura do livro de Números, no capítulo 13. Vamos começar a leitura a partir do verso 1. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Vamos fazer aqui uma breve pausa. Vamos já tecer alguns comentários interessantes. Se você folhear algumas páginas ali para trás e observar qual era o contexto em que vivia o povo de Israel, eles haviam saído do Egito. Tinham vivido por centenas de anos num regime de escravidão. Eram oprimidos pelo povo egípcio e ficaram durante muito tempo pisando barro e palha para fazer tijolos para as grandes e suntuosas construções daquele país que era uma superpotência de sua época, o Egito. Esse povo ali experimentava momentos difíceis e Deus teve piedade do seu povo e tirou o povo do Egito, do regime de escravidão. Trouxe esse povo agora para uma região especial. Eles passaram, experimentaram alguns milagres impressionantes, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho. Eles puderam passar pelo leito daquela grande massa de água, eles passaram pelo leito seco. Quando o exército egípcio veio atrás deles, o mar se fechou e Deus providenciou mais um livramento. Eles puderam observar também águas amargas se tornando águas potáveis. Eles já experimentavam durante algum tempo a proteção de uma nuvem que impedia que eles se queimassem ao sol. Eles tinham também a luminosidade especial de uma coluna de fogo que os acompanhava, que sinalizava para todos os povos ali de perto que algo especial, diferenciado, sobrenatural acontecia no meio do deserto. Deus estava amparando
este povo, e era muita gente, Deus até mesmo providenciava alimento para eles. No meio do deserto, nós sabemos como é difícil conseguir água ou alimento, e eles tinham o maná. Agora, todos estes milagres, todos estes grandes acontecimentos foram precedidos por reclamação. Incrível! O povo estava experimentando tudo isso, mas quando chegavam para a próxima dificuldade, parece que eles não tinham memória. Eles se esqueciam imediatamente do que havia acontecido, de como Deus os estava guiando até então, e começavam a reclamar, e murmuravam, e pegavam em paus e pedras contra Moisés, e começavam a imaginar que haviam chegado até ali para morrer de fome. Ou então eles se lembravam das panelas de carne do Egito e achavam ruim do maná que Deus estava enviando para eles. Este povo era perito em reclamar. Como eu falei para vocês, que é algo que eu tenho percebido ultimamente, mas este algo não é novo, tem alguns milhares de anos de história. Este povo era perito em achar ruim das coisas. Muito bem, vamos continuar a leitura agora a partir do verso 18. Verso 18 diz assim: vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas, diz o final do verso 20. O momento da colheita das uvas era uma época de festa, era um momento especial, de abundância da terra. E a gente sabe o que aconteceu. Estes homens, quando chegaram na terra, tiveram grandes surpresas. Deus sabia para onde estava enviando o seu povo. Deus queria fazer ali um grande momento. Deus queria que o povo estivesse empolgado. Eu fico imaginando como um pai que vai lá e compra um ótimo presente para o filho. Às vezes dá a impressão que o pai está mais contente com o presente do que a própria criança que vai ganhar. Não é verdade? Eu fico imaginando Deus, se Deus tivesse sentimentos humanos, empolgado, dizendo assim: vão lá, filhos, observem só o que eu preparei para vocês. Vocês vão ficar de queixo caído com aquela terra. Observem, vejam se o solo é bom, observem se tem floresta, se tem bosque, se tem árvores, se tem recursos para que vocês vivam bem daquela região. E ele pediu: olha, escolha, Moisés, os príncipes, os principais, pessoas selecionadas de cada tribo. Porque essas pessoas, elas vão ter uma mentalidade diferente, elas vão estar mais preparadas, elas vão observar coisas que, quem sabe, outras pessoas não observariam, iam deixar passar esses detalhes. Mande só aqueles que têm tino, que têm observação. E assim aconteceu. Vamos continuar a partir do verso 23, acompanhe comigo. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Imagine o tamanho desse cacho de uvas. Se hoje a gente observa uma parreira e vê um cachinho ali, a gente fica maravilhado, dá vontade de pegar aquilo, né? Pensa num cacho que 2 pessoas têm que colocar um varão para carregar. Aquilo representava quão rica era a terra, representava o potencial, aquilo era uma promessa em forma de fruta, aquilo dizia muito. Vamos continuar, verso 24. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas
É assim que começa o seu verso 28. Mas o problema é que tem um fator humano, né? O fator humano gera isso, gera o mas. Não pode estar melhor. Tem que ter alguém para achar ruim de alguma coisa. Eu acho incrível isso. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Aí uma voz vai destoar. Alguém vai ter um outro tipo de discurso, percebam no verso 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. Este pobre esperançoso estava praticamente sozinho. Junto com ele apenas Josué. Junto com ele apenas mais um para defender a visão otimista, a visão crente de que é alguém que tem todo o poder, que é digno de toda a honra, toda a glória e louvor, estava por trás daquele povo, dando-lhes condição para entrar naquela terra. Quando eles observaram aquelas cidades fortificadas, eu imagino a visão de Calebe não era como a desses homens. Cidades fortificadas, isso é impossível, diziam eles. Calebe em seu coração deve ter imaginado: olha só que coisa linda, quando nós tomarmos essa cidade fortificada já está pronta, vai ser nossa, a gente não vai precisar arrumar muita coisa, já está preparada, tem até as muralhas. Vamos continuar, verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes que descendem de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Nós vamos parar a leitura por aqui, porque eu acho que chega de reclamação por uma noite só. Eu fiquei pensando o que significava todo esse relatório pessimista. E eu cheguei a duas conclusões. Que a reclamação é ingratidão. A pessoa que reclama, a pessoa que murmura, que está o tempo inteiro desgostosa, ela não se sente grata por aquilo que está recebendo. Até ali, eles estavam sendo mantidos pelo Senhor e não se sentiam gratos o suficiente. Aliás, não se sentiam protegidos o suficiente. Eles ainda não haviam aprendido a crer e a confiar plenamente nesse Deus maravilhoso. E eu também cheguei à conclusão de que essa ingratidão, essa reclamação, eram marcas claras de rebeldia. Que afinal de contas, Deus estava lhes dando algumas orientações. Filhos, vão até lá. Vamos ter que ir até lá. Sabe, aquela postura impeditiva. Filhos, vocês vão entrar nessa terra. Não dá, Deus, é impossível. Filhos, vocês vão tomar essa região. Não, Deus, lá vivem gigantes. Como que nós vamos fazer? Nós somos gafanhotos, pequeninos. Eles olhavam para a gente de cima para baixo. Já se viram perto de alguém bem grande, um jogador de basquete? A gente conversa com ele até assim, né? Dá a impressão que a gente é tão frágil. Mas isso a gente está considerando apenas o fator humano. Esquecemos que havia Deus aqui na história, de que Ele havia feito promessas para este povo. Essa cultura da reclamação que eles estavam desenvolvendo era motivo para opiniões extremas. E quando isso se implementa no meio do povo, eu vou trazer para a nossa situação hoje. Nós, cristãos modernos, que temos de tudo, que aqui no nosso grupo de oração nós estávamos lembrando, que nós sempre temos muito mais a agradecer, como disse o Denis. Nós temos muito mais a agradecer
como lembrou Silas, do que a pedir, não é verdade? Olha quantas bênçãos nós temos. Uma coisa ou outra não está do nosso agrado na nossa vida, mas isso é natural. Nós estamos num mundo de pecado. Se estivesse tudo perfeito, eu acho que nós não sentiríamos tanto a necessidade, essa ânsia de que Jesus voltasse para nos buscar. Estaria perfeito, não é verdade? Mas nós estamos aqui. Os efeitos estão em todo lugar, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Quem no mundo é plenamente feliz? Ninguém. Só seremos quando Jesus refizer todas as coisas. Quando nós desenvolvemos uma postura semelhante à deste povo, nós nos tornamos defensores raivosos ou então críticos implacáveis. E eu tenho observado nas redes sociais, nas conversas de rua, cristãos tomando partido extremo por coisas que nem sequer estão intimamente relacionadas a eles mesmos. E às vezes porque um irmão discorda de mim sobre um partido político, ou então sobre alguma outra questão ideológica, é como se ele fosse meu inimigo, como se mais nada me ligasse a ele. Nós temos que tomar cuidado com isso. Na verdade, Deus tinha grandes planos para este povo. E Deus chegou ao ponto de quase desistir deles. Deus falou assim com Moisés: olha, esse povo é rebelde demais. Esse povo está chegando já no limite. Moisés, eu acho que eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou deixar esse povo para lá. E Moisés precisou interceder pelo povo. Fala, mas Deus, não que Deus precisasse ser convencido por Moisés, mas eu acho que até neste momento Deus deu a oportunidade para que Moisés aprendesse alguma coisa do que significa o papel de interceder por alguém. E isso é nobre. Aliás, é algo que nós devemos aprender em nossas orações, interceder pelo nosso próximo. Assim como Deus tinha grandes planos para aquele povo, Deus tem grandes planos para nós hoje. O que nós estamos fazendo com esses planos que Deus nos apresenta? Ele espera confiança e gratidão, assim como esperava do povo de Israel. Mas será que a nossa postura está sendo uma postura impeditiva, como foi daquele povo um dia? Se nós estudarmos os 10 mandamentos, do 1º ao 4º, especificamente, nós vamos entender que se tratam da relação do homem para com Deus, de criatura para com o Criador. E Deus começa os 10 mandamentos dizendo: não tenha outros deuses diante de mim. Seja grato. Eu criei você. Me ame, me respeite. Sabe, isso é o mínimo que uma criatura tem que fazer para o seu Criador, respeitá-lo e amá-lo. Os outros mandamentos também, eles vão desenvolvendo um raciocínio lógico de que o ser humano precisa ter gratidão e está ligado com essa ideia de dependência do seu Criador. Sabe qual foi o resultado da murmuração e da reclamação que esse povo colheu? Toda aquela geração, a não ser 2 que nós citamos aqui, Caleb e Josué. Fora esses 2, toda aquela geração incrédula, maledicente, reclamona, toda aquela geração ficou de fora da terra prometida. Eles não creram. Eles imaginaram que era impossível alcançar, que era impossível chegar até a terra prometida. Para herdar a terra prometida, é preciso ter fé. E isso não acontece conosco hoje? Será que nós estamos prontos? Será que se Jesus viesse hoje, teríamos fé suficiente para herdar a terra prometida? Neste paralelo, eu quero convidar você, assim como eu também refleti sobre isso e fiz essas mesmas perguntas para mim mesmo, eu quero convidar você nesta noite a mudar de postura, a ser alguém que observa muito mais as bênçãos e aquilo que Deus tem feito por você, do que alguém que reclama, que alguém que lembra dos problemas,
e fica imaginando que é muito impossível. Deus tem planos para nós. A nossa parte é crer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos mude e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Incline sua fronte. Pai querido, te agradecemos porque, apesar da nossa natureza má, ainda assim o teu amor por nós é infinito e tua paciência também. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem planejado e preparado por nós. A tua palavra nos garante, Senhor, que existe esperança. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos abençoe para que possamos compreender o teu plano para nós e possamos viver desde já encantados, Senhor, por essas promessas e espalhando isso também para outras pessoas. Guarda-nos no restante desta semana. Cuida de nós, eu te peço, no nome de Jesus. Amém.